Muito boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão conosco nesta live. Todos sejam muito bem-vindos. As mães, as esposas transmitam a seus maridos um ótimo Dia dos Pais a todos vocês. Eu Boa e noite. Hã? Boa noite, meus amigos. Sejam Ah, bem-vindos. eu e o André estamos aqui para mais uma live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje eu faço as orações e vibrações e o André vai fazer a palestra para nós, uma bela palestra. E vamos então cumprimentar os amigos que já estão chegando. Seja bem-vindo, Reinaldo Pasqualini, Cláudia Carreira, Clara Giamusso, Elka, seja bem-vinda, Elka. Fazia tempo que você não aparecia de corpo presente. Só ficava na cola do Reinaldo aí. Ana Paula Domingues, muito boa noite. Manda um beijo para Dona Vera, para Verinha. Sejam bem-vindas. Elizabeth Cândido Ramos, Michele Delgado, Ana Cláudia Abdo, seja bem-vinda. Silvana Colombara, Luiz Valentim, Joaquim Quezada, seja muito bem-vindo. Dona Alda Coelho e seu Francisco Gabriele Knudsen, seja muito bem-vinda. Muito bom. Andréa Rosa. Andréa está nos assistindo diretamente da Europa. Ela está viajando, mas não perde o nosso encontro. Grande Andréa Rosa. Boa noite, Dona Vera Lúcia. Tamashiro. Você ri, né, Elka? Muito bom. Dona Cleusa Almeida. Paulo Belan, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de deixar o like para nós, para que a gente possa fazer cada dia melhor e termos ânimo para fazer cada dia melhor. Gláucia Lemos, muito boa noite. Rogério Matias, Marissônia Mota, Maria Inês Mota. Isso mesmo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui prontos para mais uma live nesse Dia dos Pais. Frio, horroroso, temperatura nesse momento 14 graus em São Paulo, né? Era o dia, como disse uma das minhas noras que esteve aqui, dia para ficar em casa embaixo da coberta assistindo Netflix, né? Mas estivemos aqui reunidos com os nossos filhos, o André com o filho dele, tudo em família, todos curtindo um belo Dia dos Pais. Espero que vocês que estão aí do outro lado da telinha também tenham passado um ótimo Dia dos Pais. Aqueles que não têm os pais vivos, como eu não tenho, lembraram-se dos seus pais, fizeram uma prece. Se não fizeram, neste evangelho, é o momento de fazer uma prece pelos seus pais. Muito bem. E onde você estou agora assistindo a live? Não sei, Beth, eu imagino que esteja aí na Penha, que é onde você mora, mas eu também não tenho certeza. Ótimo! Então tá ótimo, pessoal. Eu vou começar devagarinho. Separei um texto para nós. Ah, você está debaixo das cobertas. Muito bem, muito bem. Como o tema de hoje é conceito de salvação, é o tema da nossa palestra de hoje, que o André vai fazer, eu escolhi como o tema de abertura para o nosso evangelho de hoje a mensagem chamada tolerância, né? Tolerância é fundamental para que a gente consiga conviver bem e consiga a nossa salvação. Essa mensagem é do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, pelo nosso médium querido Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá. Tolerância. Vive a tolerância na base de todo o progresso
efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é um conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda a parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente, a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do efêmero deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base da inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com um serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo, o modelo de tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou às fraquezas de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da rendição, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre
profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. E assim, então, nós vamos, queridos irmãos, queridos amigos, buscando na figura do nosso querido Emmanuel tudo aquilo que nós precisamos para a nossa reforma íntima, buscando elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso divino mestre, pedindo a ele que nos abençoe nesta noite, que nos ilumine, permitindo que este evangelho seja de pura alegria, amor, fraternidade e companheirismo. Que as palavras do nosso querido André nos calem fundo, para que nós possamos seguir rumo à nossa salvação, salvação de elevação espiritual, salvação de harmonia interior, salvação de podermos migrar a uma das colônias do plano maior da espiritualidade. E pedimos aos teus mensageiros celestiais, Mestre Jesus, que estejam conosco. As correntes do plano maior da espiritualidade que trabalham conosco no plano maior, que estejam nos abençoando neste momento, permitindo que possamos fazer este evangelho onde todas as bênçãos serão derramadas sobre todos aqueles que estão presentes no nosso evangelho e orações de hoje, abençoando também aqueles nomes que são colocados no nosso chat. E que Deus Pai possa nos abençoar e nos iluminar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, caro amigo André, palavra é toda sua. Eu vou deixá-lo que você fique bem tranquilo aí e eu vou me retirando aqui no meu cantinho, tá bom? Boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Estão bem? Dia dos Pais, né? Espero que tenham cumprimentado os pais, deixado os filhos fazerem aquela festa que a gente gosta, né? Mas o tema de hoje é um pouco mais reflexível, eu diria. Como que a gente pensa em salvação? Conceito da salvação, do Palavra de Vida Eterna, na lição 5.3, né? E ele começa assim: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo, na segunda epístola para Coríntios. Então, olha que interessante, ele fala que o tempo da salvação é o agora. Isso tem um valor que a gente vai discutir hoje, e que, quando eu estava estudando esse tema, mudou para mim um pouco do que eu considerava de salvação. Porque eu achava que a salvação era aquele momento em que a gente tinha virado, por exemplo, um espírito de luz. Aí eu estava salvo. Quando a gente fosse para os céus, né, que nem a gente aprende no catolicismo ou em outras religiões. E o que Paulo fala é radicalmente diferente se você interpreta pela doutrina espírita. Mas por que é diferente? Porque você não está salvo e depois que você ficou salvo, você entra de férias no paraíso. Fica lá na beirinha do lago com os bichinhos, tudo. Não, isso não é a salvação que Cristo, que Deus nos prometeu. A gente está sendo salvo, a gente não está sendo salvo, a gente está nos salvando das nossas más tendências, dos nossos defeitos. Então, eu posso estar sendo salvo hoje de um defeito que me perturba há séculos, há várias reencarnações. Mas eu tenho uma jornada ainda muito grande para trabalhar. E é disso que a lição do Palavras de Vida Eterna que o Emmanuel fala para a gente. E aí a gente começa a perceber por que o Espiritismo
E todas essas religiões que acreditam na reencarnação falam muito do aprimoramento próprio, do reforma íntima, né? Porque a salvação, ou seja, a sua salvação está diretamente ligada ao esforço que você faz diário, ou seja, no hoje, para enfrentar as suas más tendências. Então, o salvar não é sinônimo de a gente ir para a santidade e ficar livre. Né? Salvar é a gente se livrar de um problema, de um perigo. Então, eu me salvei de um acidente, eu me salvei de um perigo. O navio, aqui ele dá o exemplo do navio que estava no risco eminente de afundar, mas ele continua a travessia, ele continua o caminho. É a mesma coisa, gente. Então, eu posso garantir para vocês, vendo esses ensinamentos, né, nós todos estamos salvos de muitas coisas que já melhoramos no dia a dia. Então, se você olhar para quem você era há 5 anos atrás, talvez há 10 anos atrás, você é muito diferente hoje. E essa diferença são as salvações que você foi tendo no caminho, as suas melhoras, os seus enfrentamentos com as dificuldades que te trouxeram cada dia a um ponto ser melhor. Então, hoje, o que eu estou me salvando? É aí que entra a reforma íntima. É aí que entra você estar trabalhando todo dia num caminho de enfrentar todos os próprios problemas. E é aí que muda tudo. Então, essa lição, que é muito profunda, recomendo que vocês leiam, né? Porque ele cita o exemplo de Pedro, que foi salvo da indecisão, mas continuou todo um trabalho do apostolado em Cristo e com muito sofrimento, com muitas dificuldades. Ele foi salvo de um problema e com isso enfrentou todos os outros. É óbvio, gente, que a gente tem grandes desafios, momentos cruciais na nossa vida que mostra se a gente vai passar de ano, vamos chamar assim, passar de prova, evoluir, dar um salto na nossa evolução, ou a gente vai ficar penando. Eu posso dar um exemplo. A gente tem os grandes vícios, né? Ah, o vício da maledicência, o vício da gula, o cigarro e tudo mais. Esses são grandes saltos você enfrentar os seus próprios vícios. O vício, por exemplo, do cigarro é um deles que a gente tem muita, quem tem muita dificuldade de se livrar. E quando ele se livra, ele foi salvo. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente se salvou de uma coisa. Aquela pessoa que vive em função de falar dos outros, ou que não consegue ver um defeito no outro, que não para de falar, quando ela percebe isso e para de fazer esse movimento, ela foi salva. Ah, André, ela já ficou perfeita? Lógico que não, gente, vocês sabem disso. Mas ela foi para o próximo passo. É isso, gente. É exatamente isso que a gente precisa se preocupar. A gente precisa sempre estar atento, né? O que o nosso caminho evolutivo está precisando da nossa dedicação? Eu, de 10 anos atrás, tinha muita dificuldade e um monte de coisas que eu já não tenho. Daqui 10 anos espero ter superado outras. A gente tem de chegar no final da nossa trajetória na Terra melhor do que quando a gente começou. E é aí que está o conceito da salvação. Porque no Espiritismo, gente, não é Deus que nos salva, é nós que nos salvamos. E aí está uma grande diferença entre todas as religiões.
Se você não está no Espiritismo sabendo que quem vai fazer o trabalho mais difícil é nós mesmos, desculpa decepcionar, porque é assim que funciona. Então vamos pensar aqui, vou fazer uma analogia, vocês vão me entender. A gente vai na academia. O que a gente quer na academia? A gente quer ficar com saúde, com os músculos em dia, né? Sem dores. Então nós queremos nos exercitar. Para isso, a gente contrata um personal trainer. Muito chique, mas é um professor que vai nos ajudar, né? Nos ensinar na trajetória de aprender, de fazer os exercícios, de melhorar nosso condicionamento físico. Vamos imaginar que em vez da gente fazer os exercícios, a gente põe o personal para fazer os exercícios. Quem está ganhando condicionamento físico? Hã? Não estou ouvindo. É óbvio que é o personal, né? Não somos nós. É a mesma coisa na nossa vida. Não adianta pedir para os espíritos: ai, me salvem, me livrem disso, me livrem daquilo. Por favor, me ajudem. Eles fazem tudo isso. Mas o que a gente tem de fazer? Fazer os exercícios. Fazer a nossa lição de casa. Praticar um pouco do que a gente estuda. Não adianta só ler que os exercícios fazem bem para nós se a gente não praticar. Então aí vem o segundo conceito que todo espírita já sabe. Fora da caridade não há salvação. É isso aí, Gabi. Nada cai do céu. E se cair, gente, vai dar dor de cabeça. Que a gente precisa. Se cair, né, vai dar dor de cabeça. Então, o que a gente precisa? Pensem comigo. A gente precisa aprender o caminho da salvação, então a gente estuda, conversa, faz evangelho, ouve as intuições dos nossos guias, mentores. Vai lá no centro, toma passe, se reenergiza, vai lá, né? Mas o que faz realmente a gente sair no caminho da salvação? É, é a caridade. É a prática do bem. Porque a prática do bem, ela começa a mudar a gente de maneiras que a gente não percebe. Quando a gente se aproxima de alguém com dor, de verdade, a gente relativa a nossa dor. Quando a gente percebe que alguém não tem nem o que comer, a gente percebe que não tem tanta dificuldade na vida. Ela vai nos criando empatia. Ela vai nos permitindo praticar o bem. Então, a caridade está para a nossa alma, igual a academia está para o nosso físico. Nos exercita, nos faz ficar melhor como pessoa. E como nada cai do céu, não adianta, né? A gente começar a querer sair hoje de não fazer nada para ser a Madre Teresa. Não vai rolar. Do mesmo jeito que a gente não vai para academia no primeiro dia, não consegue fazer muita coisa, a gente também precisa praticar aos poucos. E onde a gente pode praticar melhor? Vocês pararam para pensar? É, é lá mesmo, lá longe, no centro espírita. Não, né? A gente vai conseguir praticar melhor dentro de casa. Porque a gente tem um lar que foi planejado para lidar com as nossas dificuldades. Então a gente vai ter um irmão pentelho, um marido chato, uma esposa que cobra muito, de acordo com as nossas necessidades. E é aí
que a gente vai elaborando e treinando. Um exemplo que eu gosto de falar é assim: vocês já viram aquelas pessoas assim? Você já reparou? Não, vocês já viram, né? Vocês já repararam como muitas vezes a gente tem muito mais paciência com o estranho do que com nossa esposa, nosso marido ou nossos filhos? Vocês já repararam nisso? É, algum de vocês está pensando, é porque não faz todo dia. Mas tem lógica a gente ter mais paciência com o estranho do que com quem mora com a gente? Não tem, né? E é por isso que a gente tem de praticar em casa, que é mais difícil. Praticando em casa, a gente vai conseguir transparecer a mudança e praticar fora também. É óbvio que fora faz toda a diferença também, mas em casa deve ser o nosso objetivo. E aí continua aqui a nossa lição, né? Ó, e tem um pedacinho dela que é muito legal, que fala assim, ó: se experimentas o coração chamado a verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Olha que legal. Então a lição está falando o seguinte: que se você já foi tocado pela doutrina, ou seja, chamado à verdade pela doutrina espírita, você já está salvo. Opa! Mas não significa que terminou a jornada. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidades de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos. Mas sim a salvação do verdadeiro sentido, isto é, com auxílio do alto, ou seja, com treinamento do alto, que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostas a esposá-las e cumpri-las. Reparem, gente, que aqui volta o que eu já falei algumas vezes, né? Que é aquele conceito, né? Que é aquele conceito assim, que a gente só tem liberdade quando faz o que não gosta, que é onde um filósofo chamado Kant. Né? Então, o que aqui a gente está falando? A gente só é salvo quando a gente cumpre as nossas obrigações. E quando, no Espiritismo ainda volta um pouquinho mais, quando a gente começa a amar essa parte de praticar o bem incessantemente, olhar mais para o outro do que para si mesmo, a gente começa então, né, a ter a liberdade, a felicidade de estar fazendo bem. Que é aí que é realmente onde se encontra a felicidade. Que é o que a gente busca, né? Tirar aquela angústia, tirar as preocupações do dia a dia. Porque as nossas preocupações, em geral, elas são realmente pequenas perto do todo. São preocupações, em geral, muitas vezes egoístas. Por que eu estou preocupado com fulano se eu podia estar ajudando todo mundo? Né? Então tem esse conceito aí rodando. Mas vamos parar de falar e vamos ler uma coisinha aqui bem bonitinha, né? Que foi do Chico, que o Chico falou, né? Encarnado. Então não é psicografia nem nada, foi o Chico que falou. E eu acredito muito no que ele fala, né? E quem fez um pouco de terapia na vida sabe disso também, né? Então vamos lá. Estou caminhando. Sei que o caminho é longo, mas estou caminhando. Não adianta ficar à margem, perdendo mais tempo do que já perdemos. Creio na graça divina, mas os bons espíritos têm me ensinado que ninguém avança escorado no esforço dos outros. Deus nos dá pernas e nos mostra o caminho, mas a disposição de vencer distância deve ser nossa. Essa ideia de salvação como base da lei do menor esforço tem sido um obstáculo na jornada que o espírito necessita empreender pela sua própria iluminação. Olha que profundo um, quatro linhas do Chico.
Então ele cita, né, que a gente está caminhando, tem de estar caminhando, não pode estar parado. E tem muito jeito de estar parado, hein? Eu vou dar alguns exemplos do que é estar parado. Porque eu acho que às vezes, gente, a gente se acomoda, até dentro da doutrina espírita. Estar parado, por exemplo, é não tomar iniciativa. É ver lá um papel fora de lugar no centro, na casa, e não fazer nada porque não é sua obrigação. Tá parado, não tá caminhando, por exemplo, é ver alguém sofrendo e não se dispuser a ajudar ele, porque não é, porque outra pessoa vai fazer, né? Tá parado, por exemplo, é ver, né, alguém triste, desamparado e você passar batido, não prestar atenção, porque você também tem o seu sofrimento. É isso, gente. Tá parado é ouvir uma crítica e achar que ela não faz, que a pessoa não tinha direito de fazer essa crítica para você e você continuar seguindo. Quem é fulano para te criticar? Não sabe o que você passou, não sabe o que aconteceu. Isso é estar parado. É isso a gente rejeitando os sinais que vêm do céu. Tá parado é saber que tem um defeito grave e não está investindo em vencê-lo. Porque eu vou deixar para a próxima vida, ou porque isso é muito difícil para mim. Não, não é, gente. A partir do momento que você sabe que alguma coisa está errada e que você tem de arrumar, a partir daquele momento, se você não investir em resolver o teu desafio, você tá parando, ficando à margem do caminho. É diferente, né, quando você começa a pensar que a salvação depende de nós próprios. Eu queria ouvir de vocês. Que exemplos vocês têm aí de autossalvação? O que vocês podem dizer? Porque a gente muitas vezes a gente fica falando de reforma íntima, né? Mas a gente não vai essa reforma para os passos concretos, né? A gente fala na teoria, fala muito na coisa, né? E ela tem de ser prática, gente. Tem de dar passos. É um caminho. O Chico fala. Eu vou ler a última frase de novo do Chico aqui. A última não. Ó, Deus nos dá pernas. Então, beleza, nos dá os meios. E nos mostra o caminho, o espiritismo, a religião, o que é para ser feito. Mas a disposição de vencer distâncias, de vencer o caminho, é nossa. Do mesmo jeito que não dá para ir para o personal e mandar o personal fazer exercício por nós, né? Não funciona. Todo mundo tem essa noção. Então, é a mesma coisa. Então, a ideia da salvação no menor esforço. Ó, quer ver o que é o menor esforço? Ó, eu não mudo nada na minha vida e vou lá no centro tomar um passe de cura. Não faço nem o evangelho no lar direito, mas os espíritos vão resolver meus problemas. Não vão, gente. Não vão. Aquela dor na coluna, se você não fizer exercício físico, vai continuar. A diabetes, se você não controlar o açúcar, vai continuar. O caminho, a instrução e todas as maneiras e os avisos para se cuidar, a gente está recebendo, a gente que não faz. Então, quando a gente está falando de salvação, gente, esqueçam aquele conceito da salvação, né? Antiga, que é assim, eu aceitar Jesus e eu tô salvo. E vou lá para o paraíso. Não, você está salvo mesmo. Mas é porque você vai começar o seu caminho. Olha lá a Cláudia, dando o exemplo do metrô. Você vê lá a pessoa cansada, você com disposição e você não cede o lugar. É isso aí. Você está fechando os olhos para as pequenas coisas, para os pequenos hábitos, né? Então, gente, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala do conceito de salvação,
a gente muda muito o que a gente está falando. Porque não depende, a gente não vai conseguir nos outros, nos espíritos e tudo mais, nos nossos mentores, a nossa salvação do mesmo jeito que a gente não consegue físico de atleta olhando alguém fazer exercício. Oi, Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Mas quando a gente fala diretamente, né, do nosso dia a dia, disso tenho certeza que todo mundo aqui sabe do que precisa, do que está enfrentando, de qual que é a disputa interna do que precisa para se salvar. E ao saber disso, também sabe, e olha que legal, que daqui a pouco vai ter um próximo desafio. Porque a nossa evolução, ela é um caminho longo. E o caminho tem de ser caminhado, dando passos, um passo atrás do outro. E pense os passos como essas nossas dificuldades, né? Indo aqui, gente, eu quero ler. Quero ler, não. Eu vou contar essa historinha aqui que é do irmão X, né? Que fala de um centro de um centro que todo mundo estava perguntando, né? No centro, qual era, o que era preciso, né? Para melhorar as comunicações mediúnicas dessas pessoas. O que eles precisavam, né? Para que cada dia estivesse melhor. Ou seja, o que eu preciso para ter uma comunicação psicofônica melhor? O que eu preciso para ter mais, para receber mais orientações? O que eu preciso para ter uma mediunidade curativa melhor, ser melhor nos passes e tudo mais? E aí nessa história aqui o irmão X conta a parábola do samaritano, né, que vocês lembram, né? Tinha um religioso que passou e não cuidou, teve outro, e aí passou uma pessoa que nem religiosa era, foi lá e cuidou da pessoa adoentada. Então, na parábola do bom, olhando pela perspectiva da parábola do bom samaritano, né? Quem é quem é a pessoa que está mais próxima da salvação? A que vive do exterior ou a que realmente pratica a caridade? Que pratica a bondade em relação ao próximo, o amor ao próximo? É óbvio. Quanto mais prática você tiver, mais próximo você vai estar. Então, gente, meus amigos, o conceito de salvação eu posso resumir assim: não existe salvação externa, é uma autossalvação. Não existe como a gente ficar purificado, sem os nossos defeitos, sem nada, sem muito esforço próprio. Então, hoje, eu queria convidar vocês assim: o que nessa semana a gente vai se esforçar para melhorar? Olha que interessante, eu falei isso e vocês pensaram em alguma coisa, não foi? Pode me escrever aí no chat se vocês concordam, se vocês já pensaram. E quando vocês pensaram, vocês estão pensando o seguinte: essa é minha caminhada, é meu próximo passo. Isso que é legal. Mas eu queria terminar hoje, gente, porque hoje é dia dos pais, né? E, a... e como o dia dos pais, né? A gente é um dia emotivo, a gente é muito acostumado a falar muito de mãe, né? A maternidade é sempre, por muitos séculos, ela sempre foi muito mais importante, né? Ou a gente deu mais importância à maternidade. Eu queria terminar com uma oração, né? E depois o Clóvis, né? Termina e faz as nossas vibrações, né? Então, gente, ela é uma oração do Dia dos Pais. Ela é do Augusto César Neto. Senhor Jesus,
Ante o Dia dos Pais, nós que nos devotamos com tanto carinho aos anjos maternos que nos concedeste, estamos a pedir-te a proteção e auxílio a todos os pais do mundo. Entretanto, amado amigo, em especial nós te rogamos apoio para todos aqueles que sofrem pelos filhos queridos, arrebatados pela morte, que muitas vezes são obrigados a engolir as próprias lágrimas por não disporem de tanto para chorar, que carregam nos braços filhos pequeninos por enfermidades irreversíveis, que suportam obstáculos e tentações para serem fiéis aos próprios compromissos, que se desgastam nas administrações e empreendimentos complexos, ao fim de sustentar o equilíbrio de centenas de companheiros de vida comunitária e não encontram a paz no reduto doméstico, que varam o dia entre aborrecimentos e tribulações e chegam sequiosos de tranquilidade ao íntimo do lar para serem acolhidos unicamente por discussões e palavras estéreis, que se entregam no cotidiano a fim que os descendentes se habilitem convenientemente para a conquista de competências e reconforto no futuro, que possuem razões de queixa no trabalho profissionais, mas se calam humildes, tolerando pesados sacrifícios por amor à família, que faceiam empeços incontáveis para resgatar as próprias contas, que recebem o apelido de quadrados quando oferecem avisos salutares e bons conselhos, que tombam acidentados em serviços com grandes taxas de tempo e tratamento para voltar ao reequilíbrio, e por todos aqueles que são marginalizados em quartos do fundo, depois de encarnecidos pelas atividades com que fizeram a família forte e feliz. Senhor Jesus Cristo, abençoa todos os nossos pais, que tantas vezes compreendemos sem amar o que nos amam sem compreender, e que todos eles sejam sustentados em tua bondade, em tua bendita previdência. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos ampare. Bom, pessoal, então estamos aqui de volta com vocês, prontos para fazer as nossas vibrações da noite, agradecendo ao André pela palestra, pelas reflexões que vamos poder fazer e, principalmente, colocar em prática, né? Isso é o mais importante. E agora, então, vamos fazer as nossas vibrações. Então, vamos fazer as nossas vibrações inicialmente em favor da paz mundial, que os dirigentes das nações entrem em acordo através das negociações, que a paz seja instalada no nosso planeta, principalmente entre Rússia e Ucrânia, que essa guerra possa ter um fim rapidamente, brevemente, para que as pessoas parem de sofrer, parem de desencarnar e que possam seguir a sua vida. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam encontrar um acordo entre os três poderes da República, o legislativo, o judiciário e o executivo, para que o Brasil volte a crescer, para que tenhamos muita saúde, para que tenhamos educação, para que tenhamos alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor. Mestre Jesus, que a tua presença ali esteja, que as tuas correntes médicas possam estar ali curando, ajudando a todos aqueles que ali sofrem de algum mal. Vamos vibrar por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão a Jesus, a Deus e àqueles a quem eles de alguma forma prejudicaram. Possam iniciar ainda nesta encarnação o seu momento de regeneração.
Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatá-los, possam ajudá-los a trazê-los para o caminho da luz, o caminho do amor, das colônias do plano espiritual, onde possam reiniciar a sua caminhada no mundo espiritual. Vamos vibrar também por todos aqueles que são ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas, que eles tenham, Mestre Jesus, o teu evangelho como norte para as suas vidas, que eles possam se livrar destes males, desses vícios e seguirem as suas vidas. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, aqueles que se encontram nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que o teu exemplo sirva a esses irmãos para que eles possam crescer e progredir. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões, vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, que a tua luz, Mestre Jesus, penetre todos esses lares, trazendo a paz, o equilíbrio a todos que ali moram. Vamos vibrar por todas as pessoas desaparecidas, crianças, jovens e adultos, todos eles possam ser resgatados. As equipes de resgate possam ser intuídas e orientadas no sentido de encontrá-los. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Que eles possam, Mestre Jesus, receber o nosso pedido de perdão, o nosso pedido, o nosso arrependimento, para que nós possamos resgatar ainda nesta encarnação momentos para caminharmos juntos rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Nós vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que todos essas pessoas possam receber nos seus lares, nesse momento, a tua luz abençoada, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar pelos nossos lares. Cada um dos nossos lares tenha a tua luz branca, esterilizadora, invadindo cada um dos cômodos da nossa casa, limpando paredes, tetos, pisos de todos os cômodos da nossa casa, eliminando miasmas, eliminando os fluidos deletérios. E eventuais irmãozinhos que venham trazer a discórdia possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por nós mesmos, que nós possamos receber a cura tão necessária, as bênçãos tão necessárias, para que nós possamos seguir em frente no nosso caminho, Mestre Jesus. E vamos vibrar por todos os nomes que foram colocados na nossa live de hoje, por todos os irmãozinhos que estão aqui presentes conosco, assistindo a nossa live, assim como aqueles nomes que foram colocados. Vamos pedir também, Mestre Jesus, que as correntes médicas possam fluidificar as águas que estão sobre as nossas mesas, para que essas águas tragam a cura para os nossos males. Vamos vibrar agora naquela lista de vibrações especiais, inicialmente por aqueles que têm Alzheimer, que têm Parkinson, que têm esclerose múltipla e outras doenças degenerativas. Que esses irmãos possam receber as bênçãos de Jesus. Os terapeutas do mundo espiritual possam ajudá-las a recuperar ou se estabilizar nas suas formas de doenças. Vamos vibrar por todos aqueles que têm problemas de câncer, de Covid, problemas ortopédicos. Todos esses irmãos recebam as bênçãos de luz, as bênçãos de cura, a ajuda necessária a se fortalecer e receberem a sua cura. Vamos vibrar também por todos aqueles que têm problemas emocionais, de depressão, que eles possam, Mestre Jesus, receber a tua luz, o teu amor e o teu carinho como uma forma de se recuperarem,
que os terapeutas do mundo espiritual possam estar junto com cada um deles, dando-lhes a força necessária que eles precisam. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que têm problema de saúde, especialmente os que têm diabetes. Recebam eles o tratamento necessário para se curarem, para se estabilizarem, para seguirem em frente na sua jornada. E vamos vibrar também por todos aqueles desencarnados, aqueles que desencarnaram por suicídio ou aqueles que desencarnaram por causas naturais. Todos eles possam receber, Mestre Jesus, o socorro necessário das caravanas socorristas do plano maior da espiritualidade. Eles possam ser resgatados, principalmente aqueles que se arrependeram dos males praticados, aqueles que pediram perdão pelos males praticados, possam receber ajuda e serem resgatados. E assim, meu querido Mestre Jesus, amigos do plano maior da espiritualidade, nós vamos encerrando o Evangelho e orações deste domingo, desta noite. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a oportunidade das orientações vindas do nosso querido André Luiz, que possamos todos nós raciocinarmos, refletirmos, aplicarmos no nosso dia a dia e buscarmos, como é o tema de hoje, a nossa salvação. Salvação que é aquela em que vamos nos encontrar no mundo espiritual, quando desencarnarmos e pudermos ser resgatados por amigos que nos esperam do outro lado. Que Deus Pai nos abençoe, que as correntes médicas nos abençoem e nos iluminem agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. André, para as suas despedidas. Boa noite, meus amigos. Obrigado pelas mensagens. Que nos vemos na semana, né? Espero todos vocês lá. Ótimo. Um beijo para vocês. Excelente semana e até os trabalhos presenciais da casa na quarta-feira. Que Deus abençoe vocês e que estejamos cada vez mais juntos. Que assim seja, graças a Deus.